Olá, tudo bem? Meu nome é Fabiano Perrone e você está no Prosa Teológica. Lembrando que o propósito deste canal é sempre nós estamos falando de um livro e fazer uma indicação. E hoje eu gostaria de falar de um livro de um autor que eu gosto muito. O segundo livro que eu li dele. E este livro é Um Homem Chamado Jesus, de John Piper. John Piper, ele fala com uma profundidade sobre a pessoa de Cristo. E Cristo, ele é maravilhoso. E eu gostaria de ler um trecho de um capítulo que chama O Leão e o Cordeiro, a excelência de Jesus Cristo, o subtítulo. E ele fala assim: por exemplo, admiramos Cristo por sua transcendência, mas admiramos mais ainda por sua transcendência de sua grandeza, que se mistura com a submissão de Deus. Maravilhamo-nos nele, porque sua justiça inflexível é temperada com misericórdia. Sua majestade é adoçada com meiguice. Apesar de igualar-se a Deus, ele tem uma profunda reverência por Deus. Apesar de ser digno de tudo o que é bom, ele foi paciente para sofrer o que é mal. Seu domínio soberano sobre o mundo foi revestido de um espírito de obediência e submissão. Ele confundiu os orgulhosos escribas com sua sabedoria, mas foi simples a ponto de ser amado pelas crianças. É um trecho fantástico, é um livro que eu indico para vocês, maravilhoso, falando sobre a pessoa de Cristo. Tem uma frase de um teólogo franciscano brasileiro, ele se chama Leonardo Boff, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Falando sobre acerca de Jesus. E eu fico tão maravilhado, eu fico a pensar nas histórias que os apóstolos, vai ali relatar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a narrativa histórica sobre o tempo que Jesus esteve aqui na terra. E eu fico a pensar como que ele é maravilhoso. Há pouco eu estava falando com a minha esposa e com a minha filha, a gente conversando sobre isso, e eu falando que eu fico imaginando aquela cena, aquele momento de algumas passagens que está na história e que são marcantes. E eu fico pensando, por exemplo, na história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam retornando triste para suas casas, diante de que poucos dias acontecia o fato de que o seu mestre havia falecido. E aí chega um outro homem, um terceiro homem, começa a caminhar com eles e diz: o que vocês estão conversando? Ele fala: você não está sabendo o que aconteceu, as últimas notícias? Que Jesus, aquele que andava por todo lugar, fazendo milagres e prodígios, falava por Deus, ele foi morto. Não sei se esses discípulos eles estavam assim, a ficha deles estavam caindo, ou se eles não estavam acreditando que a ressurreição poderia acontecer, apesar dos judeus acreditarem, mas na linha do judaísmo, crerem que a ressurreição poderia acontecer, mas eu não sei se eles estavam desacreditados. Mas esse homem caminhou com eles, e como eles eram muito hospitaleiros, convida para ir até a sua casa, ele vai. E quando reparte o pão, abre-se os olhos espirituais, eles conseguem ver a Jesus. E eles falam um para o outro: não nos ardia o coração quando ele falava? Será que às vezes nós não estamos passando desapercebidos com Cristo, aquele que está caminhando com a gente? Está juntamente, ele disse: eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês o tempo todo que for necessário. Estarei caminhando com vocês. Será que nós estamos deixando passar desapercebido? Que o Senhor possa conceder a sua sensibilidade ao nosso coração. De toda vez que Ele fala comigo, e porque Ele fala comigo, Ele fala com você. Ele pode ter eles e várias maneiras de falar comigo e de falar com você. E Ele fala, e quando Ele fala, arde o nosso coração, porque Ele não é um Deus que está morto, pendurado numa cruz, mas Ele ressuscitou. Ele está aos céus, vivo, intercedendo por nós, pedindo a Deus a nosso favor. João, ele fala que Ele é o nosso advogado, Ele clama, Ele intercede pela nossa causa.
Uma outra história que eu fico imaginando que deve ser bela, que eu gostaria de estar naquele momento, é a história do cego Bartimeu. Bartimeu, ele tá aquela multidão, uma grande quantidade de pessoas, a gente imagina aquela multidão, aquele monte de gente conversando, uma tirando a atenção da outra, e Jesus está no meio dessa multidão, caminhando, indo em direção a algum local, e de repente um homem, à beira do caminho, um cego, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ele para diante daquela multidão, para tudo que ele estava indo fazer, todas aquelas pessoas falando em volta dele, ele para dar atenção para aquele homem que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fala: o que você quer que eu te faça? Jesus sabia, mas Jesus estava criando pontos de contato, relacionamento, diálogo, conversa. Eu quero ficar cego, Senhor. E o Senhor então vai e cura ele. Então Jesus, ele está aos céus, é soberano e governa todas as coisas, mas ele para te ouvir, para ouvir o seu clamor, para ouvir o seu pedido de oração e fala: filho, o que você quer que eu te faça? Ele é este Deus, ele é este Salvador, ele é este homem chamado Jesus Cristo, que é vivo, que é soberano, que é poderoso, mas que é simples, que é humilde, que é poderoso para dar uma palavra de sentença para que tudo possa acontecer ou deixar de acontecer, mas é aquele que para te ouvir, para te escutar. Então, que você o tenha, Jesus, como Senhor maravilhoso, não como um Deus distante, mas como um Deus próximo, que ama você e para te ouvir, que para te dar atenção. E aí eu deixo então este vídeo como reflexão para você. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que eles possam estar recebendo os vídeos. E acione o sininho lá, que diante do sininho também, toda vez que lançamos um vídeo novo, você possa estar recebendo. Ok?